Olá, voltei. Bom, vamos falando então sobre as raças chinesas, tá? Dando continuidade então à nossa outra videoaula. E por que nós separamos então as raças chinesas das raças estrangeiras, já que elas são estrangeiras também? Ao meu ver, além de elas serem as mais bonitas, né, essas raças elas apresentam características diferentes das demais, tá? E agora eu vou conversar então um pouco sobre elas e a importância delas então no melhoramento genético. Bom, aqui a gente vê então a Meishan, que eu coloquei ela em primeiro lugar, porque realmente ela é a mais importante, é aquela que nós temos registro também no Pig Book brasileiro, né? Então, essa raça, ela vem sendo já estudada há algum tempo, né? E aqui no Brasil, então, nós temos, então, exemplares, tá? Eu nunca tive a oportunidade de conhecer uma pessoalmente, mas tenho muita curiosidade, porque eu gosto muito dessas raças chinesas, porque elas são muito meiguinhas. Então, aqui, essas raças, elas têm, então, grande docilidade, rusticidade, né? Só que tem algumas características que são as mais importantes. Entre elas, a alta prolificidade. Eu falei para vocês lá entre 12 leitões nascidos vivos para Landrace Lord White, e isso seriam multíparas, né? Fêmeas que têm mais de um parto. Olhem aqui os valores da ameixa. 16 leitões, a média. Então, a gente tem animais que podem atingir mais, tá? Isso, não esqueçam, são raças puras de origem que nós estamos falando, tá bem? Então, aqui, essa alta prolificidade, né, em comparação à Landrace Lord White e as demais, elas, vamos dizer que elas têm uma boa prolificidade. Mas essa alta prolificidade, né, da ameixa e de outras raças aqui que a gente vai ver chinesa, é algo que chama muito atenção. Então, hoje a gente tem estudos genéticos justamente desses genes que são atribuídos a essas características desejáveis dessas raças chinesas, por exemplo. Então, essa raça ela tem uma pelagem preta com os membros de coloração branca. Por ser uma raça pura de origem, a gente deve levar em consideração essas características fenotípicas. Elas têm orelhas célticas grandes, né? Não bastam ser grandes e caídas cobrindo os olhos, essa que quase arrastam no chão, né? Quando esses animais se alimentam, por exemplo. E um grande número de tetos funcionais, né? Então, basicamente, para a gente ter uma seleção de uma fêmea para reprodução, ela tem que ter no mínimo 7 pares, tá? Essa fêmea aqui já tem 16 a 18 pares de tetos funcionais. Mas são raças que são pobres em massa muscular, né? Pela foto aqui a gente pode ver que elas inclusive têm essa barriga que arrasta no chão, né? O ventre, porque elas são do tipo banho, tá? Então o objetivo principal dessa raça e as demais que nós vamos ver das raças chinesas é justamente então essa alta prolificidade. Além da alta prolificidade, o que chama a atenção dessas fêmeas também? Então, essas fêmeas elas são menores, né, que as raças chinesas, as mais utilizadas. Para vocês terem uma ideia, a Landrace ela pode atingir 400, 450 quilos, um peso adulto. Uma Lord White um pouco menos, né, 350 mais ou menos. Essa aqui ela tem aí um peso adulto que pode atingir 200 quilos, tá? Mas o que chama a atenção também, além da alta prolificidade? Essas fêmeas, elas chegam à puberdade, né, apresentam o primeiro cio, com 2 meses e meio a 3 meses, que é metade do tempo em que as outras raças suínas que nós trabalhamos, ou linhagens, atingem, tá? Que entre 5 a 6 meses, que essas fêmeas normalmente apresentam a puberdade, e essas aqui, então, elas antecipam o início da puberdade, que é uma característica também desejável. O quanto antes essa fêmea entrar em cio na granja, maior número de leitões, partos e, consequentemente, maior número de leitões essa fêmea vai ter, então, por ano, tá? Então, essa fêmea, a raça Meishan, é uma das principais. Além, então, da Meishan, aqui nós temos fotos dos leitões com a fêmea, né? Então, ela é dócil e tem uma habilidade materna excelente. Tem a Fenjin, né? Que também é uma raça chinesa. Não esqueçam que a China é a maior produtora, né, de carne suína. Ela também apresenta animais do tipo carne, assim como o Brasil e os demais países. A produção de carne, né, utilizam raças e linhagens mais específicas, como aqui no Brasil. Mas eles têm, então, apresentam essas raças
chinesas que também têm essas características desejáveis. Bom, aqui a Fenja, então, só para as regiões, né, que são na faixa mais estreita do norte, e a China Central, que é onde tem um clima moderado, né? Aqui, então, a gente tem a foto desse animal, dessa raça, do Fenja. Ela é parecida com a ameixa, né? Tem essa face e a pele enrugadas, tem a pelagem escura também, né? Preta, e atinge aí um peso adulto, mais ou menos aí 78 quilos, né? Dependendo, então, pode chegar a 100 quilos. 17 leitões por parto, né? Então também apresenta uma alta prolificidade e uma precocidade, então, para atingir a puberdade, com 2 meses e meio a 3 meses, tá? Então, a Fenja, aqui é uma outra foto, né, que seria um macho, aqui as fêmeas, né, também são do tipo banha, tá? Mas o objetivo, então, aqui é essas características reprodutivas, que são altamente desejáveis, então, no melhoramento genético. Aqui a gente tem a Jinhua, que é também originária da China Central, né, e é onde a gente tem, então, locais com alta produção de arroz, por exemplo, e uma área rica em alimento, né, também por questão de curiosidade. A Jinhua, ela tem uma boa prolificidade, em média 13 leitões, então a gente pode se dizer. Grande número de distritos funcionais, a pelagem branca com as duas extremidades pretas, né? É uma raça tardia, com menor desenvolvimento, apresenta boa conversão alimentar e pernis de boa qualidade culinária. Então essa raça também, ela, assim como a Mangalitz, lá que nós comentamos anteriormente, ela pode ser utilizada, por exemplo, para a produção do presunto de Gino, que tem um sabor atraente, uma cor rosa da carne. Ela atinge 120 a 140 quilos, né? Tem início da puberdade com 3 e 4 meses, que também é considerado ainda precoce, com uma prolificidade de 13 a 14 leitões, né? De média a alta prolificidade. Coloração típica com um corpo branco e as extremidades negras, né? Como mostra na foto aqui. Um lombo e uma anca ligeiramente curvados, que na verdade todas as espécies chinesas apresentam isso, né? Porque a gente tem essa barriga lânguida aqui, né? Que arrasta então no chão. Mas lembrando então que o nosso interesse por essas raças chinesas seria então a alta prolificidade, né? E a precocidade para atingir a puberdade. Então aqui mostrando, né? Alguns exemplares, filhotes. Então ela tem essa também, como é uma raça pura de origem, né? A gente precisa conservar também essas características de pelagem, assim como a ameixa lá que nós havíamos falado. E tem aqui também o Minzo, que é o conhecido como porco do povo, que é originário lá do norte da China, né? Região de clima frio, seco, né? Temperaturas bem frias e condições de alimentação severas. Por que enfatizar isso? Porque esse animal, então, ele apresenta esses pelos longos aqui, grossos, pretos, uma base lanosa, densa, justamente para o inverno, corpo comprido e estreito. Então ela tem essa raça tem um crescimento em engordas lentas, mas tem também uma carne saborosa. Aliás, todas as carnes suínas são saborosas. A gente tem então animais que atingem 106 quilos, né, o peso adulto. Esses animais também têm elevada, a espessura de toucinho, né, desses animais é maior, porque são animais do tipo banha, né, já se é esperado. Puberdade com 13 a 4 meses e 15 a 16 leitões por parto. Então, de uma alta prolificidade. Tá? Então, a Meishan, a Fenjin, a Minzu, que nós vimos aqui, justamente são as raças em que nós tivemos, então, um interesse lá nos Estados Unidos, lá em 1989, para importação. Então, houve uma importação de 144 animais, essas raças, né? A Fenjin, a Meishan e a Minzu, que são as que eu destaquei nas raças chinesas, com esforços cooperativos lá do USDA, né, que é um órgão internacional, né, mais voltado para a agricultura e pecuária nos Estados Unidos, a Universidade de Illinois e na Universidade do Estado de Iowa. Tá? Então, estudos foram realizados justamente por quê? Pelo interesse dessas raças em relação, então, à alta prolificidade e à precocidade, então, para atingir a puberdade. Que é justamente, então, o que eu gostaria de destacar nas raças chinesas. Qual é o interesse?
Então, nós vimos que as raças estrangeiras, elas são as mais utilizadas no melhoramento genético, como a raça pai e raça mãe. As raças chinesas também são utilizadas, mas com a intenção, o objetivo de utilizar, então, aumentar, então, como raça mãe, né, a alta prolificidade e a precocidade, então, para atingir a puberdade, tá? Isso é o que nós precisamos. Por exemplo, elas são interessantes na obtenção de raças sintéticas, tá? Raças puras sintéticas, que é o que eu vou mostrar depois para vocês na composição racial de algumas delas. Então, nós entramos então nas raças nacionais, né? Eu deixo aqui elas por último, porque não que elas não sejam importantes, mas em comparação às demais, a gente tem, pode-se dizer, uma característica de interesse, né, das raças nacionais. Então, essas raças, elas têm origem na Península Ibérica, tem pelagem variada, mas a maioria delas é escura. São do tipo banha, né, assim como as raças chinesas, produzem carcaças gordas, são tardias, pouco prolíferas, né, e apresentam uma versão alimentar ruim. Então, qual é o grande interesse? É justamente a elevada rusticidade. E ponto final. É isso aí que nós podemos aproveitar das raças nacionais. E aí nós temos então aqui como primeiro exemplar que eu gostaria de mostrar para vocês a raça Moura, que eu coloquei ela em primeiro lugar porque ela é justamente a raça mais importante. E é essa que tem registro genealógico no Pig Book brasileiro. É a única raça nacional que nós temos registro. Porque ela está sendo estudada e está sendo utilizada, então, assim como as raças chinesas, na obtenção de raças sintéticas, tá? Com esse plus, no caso aqui das raças nacionais, de rusticidade. E no caso das chinesas, o plus da questão da alta prolificidade e precocidade, então, para atingir a puberdade. Então, aqui essa raça tem origem brasileira, né, uma raça nacional, principalmente, então, no sul do Brasil, tá? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, principalmente, né, que aqui é a região sul do Brasil. Essa raça, ela tem uma pelagem preta, entremeada de pelos brancos, né, mais tordilha, digamos assim, orelhas intermediárias entre ibéricas e célticas, né, então a gente não tem um padrão definido, apesar de ser considerada uma raça pura de origem, e o perfil cefálico de retilíneo também, ou subconcavilíneo. Então, por ser uma raça que tem novas, digamos assim, nova em relação à seleção, ao melhoramento genético, né? Então, a gente tem a Embrapa, né, suínos e aves, que tem exemplares, principalmente no Brasil, na região sul, né? E a Embrapa Senagen, em Brasília, também, que tem exemplares para manutenção dos genes, né, como banco genético, então, dessa raça e outras raças suínas também, por interesse. Então, aqui nós temos animais que são rústicos, né, sendo que as fêmeas são boas leiteiras, apresentando velocidade média a baixa, na verdade eu diria aqui, 8 leitões por parto, e facilidade, então, de engorda. Então, a raça Moura é a que a gente tem interesse. Outras raças que já tiveram importância, ou que se tem, algumas maior importância, teria essa aqui, a raça nacional Macau, ou Tatu, que é uma raça também que tem uma baixa prolificidade, também tem facilidade de engorda, mas são raças que a gente tem aí alguns exemplares, né, no Brasil. Algumas mais a nível de curiosidade também. Então aqui a gente mostra, ela também é conhecida como canastrinha, perna curta ou baé, e a gente tem mais exemplares lá no Brasil Central. A raça Piau seria a segunda de maior importância, né, no melhoramento genético no Brasil. Ela é uma raça que tem essa pelagem oveira, assim como a Pietrã, né? É uma raça que teve lá interesse em 1939, né, na Fazenda Experimental de São Carlos, mas ela não se teve maior interesse em estudos, né, nessa raça, mas é uma das mais utilizadas e estudadas no Brasil. A outra, então, o Nilo canastra, que é uma raça que tem origem desconhecida, também é uma raça de baixa prolificidade, né? Também é conhecido como porco pelado, porque não apresenta pelos, né? Ou muito pouco pelo. E é conhecido como porco corredor, porque tem essas patas mais compridas, tá? Também é uma raça que nós podemos destacar nas raças brasileiras. Essa aqui é a raça Pereira, em que nós temos uma raça que foi formada pelo criador paulista de Jardinópolis, Domiciliano Pereira Lima, por isso o nome da raça,
com o cruzamento do canastra, né, e o Duroc Jersey. É conhecida também como Capitão Chico, no Maranhão, e difundida bastante no estado de São Paulo. Apresenta grande rusticidade, prolificidade média e também facilidade de engorda. Então essas seriam as principais raças nacionais, com destaque então da raça Moura, né? Depois nós temos a raça Piau, Nilo. Nós também teríamos algumas outras raças, né, que também são produzidas no Brasil, mas a única que tem registro é a raça Moura. E aí, fora disso, né, dessas raças que nós vimos, a gente tem essas cruzas aqui sem controle, né? Aqui a gente é uma foto que vocês devem recordar, que é aqui nos trilhos do trem que vai para o campus, né, do Capão do Leão, que nós tínhamos essa situação aqui, uma situação bem complicada, né? Quando passa o trem aqui, vocês imaginam o que pode acontecer. Mas aqui só para mostrar para vocês essa miscelânea que tem, né? Não tem definição, sei lá, de White, Landross, Duroc, né? Enfim, tá? Então são os nossos SRD, né? Sem raça definida, cruza sem controle. Tá bem, pessoal? Então, principalmente esses grupos raciais que nós vimos, as raças estrangeiras, chinesas e nacionais, cada uma delas, cada grupo com a sua importância, que eu já enfatizei, então, anteriormente. Entrando, então, aqui mais em relação ao registro, né, genealógico dos suínos, nós temos esse regulamento lá no site da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, assim como tem outros materiais bem interessantes lá, eu aconselho vocês a visitarem esse site. A gente tem então esse regulamento, que esse regulamento, né, ele é dirigido então será dirigido então por um superintendente, pode ser um médico veterinário, engenheiro agrônomo ou um zootecnista com experiência na área. Então são esses 3 profissionais que são habilitados, né, que recebem treinamento para realizar então esse registro, tá? Esse registro então, como eu já havia falado para vocês, enfatiza então 3 categorias principais. Os animais puros de origem, que são considerados animais nascidos no país ou no exterior, filhos de pais puros na mesma raça, também inscritos no Serviço de Registro Genealógico. Assim como a gente tem outras espécies, né, raças caninas, por exemplo, que tem registro, né, não tem pedigree, aqui nas raças suínas é da mesma forma. Então, mas para a questão das empresas genéticas, né, obrigatoriamente elas precisam utilizar animais que têm registro genealógico, tá, que tem pedigree. Então, além das puras de origem, quais são as raças puras de origem? Todas essas que nós falamos até agora, das estrangeiras, as chinesas e as nacionais. Os puros sintéticos, depois eu vou mostrar para vocês, são produtos finais de cruzamento entre as raças controladas pelo serviço de registro, né? Ou linhas dentro de raças que formam uma raça sintética com padrão racial próprio. Então aqui a gente tem 2 ou mais raças fazendo parte da composição da raça pura sintética. Então é uma raça, tá? Uma raça pura sintética, tá? E depois nós temos os produtos de cruzamento sob controle de genealogia, que aí nós podemos dizer que são os animais cruzados, animais F1, animais híbridos. Esses animais aqui, eles são obtidos pelo cruzamento de 2 raças, ou seja, a gente precisa manter no plantel as 2 raças para fazer o cruzamento e obter os animais cruzados. Diferente das raças puras anteriores, as raças puras são raças, né? As puras de origem. E os animais sintéticos são novas raças que são originárias do cruzamento de raças puras de origem e ou sintéticas, tá? Então é importante a gente destacar essas 3 categorias. Os animais que são importados, a gente tem lá o quarentenário do MAPA, na Canané, em São Paulo, em que esses animais ficam um tempo, né, em quarentena, com inspeção zootécnica, fazendo testes, né, para evitar justamente a entrada de doenças. Como vocês estão acompanhando, né, doenças como peste suína africana, por exemplo, seria um desastre, né, se ela chegasse, então, no Brasil. Mas a gente tem todo esse controle, né, o MAPA, um controle de biosseguridade, né, em relação à importação dessas raças. Então, aqui a gente tem, então, características que nós vimos que nas raças puras de origem elas são bem determinadas, orelhas, perfil frontonasal e outras características. Aqui nas raças sintéticas a gente já tem uma mistura.
Mas essas raças sintéticas, né, eu vou citar aqui algumas delas e mostrar para vocês na composição racial, né, quando eu enfatizava a raça chinesa, a raça estrangeira, a raça Landrace lá de White como raça mãe, a raça chinesa Meishan, né, e as outras também como raça mãe, e as demais então como raça pai. Aqui a gente tem, por exemplo, a Tia Meslan, que tem origem na França, pelagem branca ou branca com manchas pretas, então aqui a gente já não tem uma definição de pelagem, porque a gente tem uma mistura de raças. Uma cabeça média, orelha céltica, grandes e pendentes. E a gente tem um animal com prolificidade, habilidade materna e produção de leite. Ou seja, pela foto aqui a gente pode ver que esses animais, eles são essa raça mãe, tá? Composição racial. Essa composição racial, ela vai se manter sempre, tá? Então, importante, se eu cruzar, por exemplo, o macho Tia Meslan e a fêmea Tia Meslan, eu vou ter filhos Tia Meslan, todos eles com essa composição racial. 16,6% de Lard White, a Meishan e a Jiaxing aqui, né? Um nome diferente, mas é a mesma, com 50% da composição. E aqui a gente tem Hampshire Pietran, que eu comentei com vocês que seria mais raça pai, mas é para justamente balancear essa quantidade de gordura que tem aqui, né, da Meishan e Jiaxing. Então, em alguns momentos, essas raças que são mais musculosas, né, que tem maior quantidade de carne magra, elas são utilizadas para obtenção de raça mãe. Aqui a gente tem a raça Lacounier, então origem na França, cores variadas, né, cabeça média, orelhas asiáticas, um perfil cefálico concavilíneo. Hampshire Pietran Lard White. A Lard White está em praticamente todas. Então, Hampshire Pietran, quase 70%, que nós vemos que são mais raça pai, animais que têm uma qualidade de carcaça excelente. E aqui a gente pensa, então, na questão do gene alotano que eu havia falado para vocês, né? Que é um gene, então, que está relacionado à síndrome do estresse suíno. E outro gene também aqui, que é o rendimento industrial, que é outro gene, então, deletério, que a gente precisa, então, selecionar através do uso de marcadores moleculares, né? Selecionar esses animais. Então, essa raça aqui, ela é livre. Então, os animais, a gente não vai apresentar, então, esse gene no rebanho. Na verdade, hoje a gente tem rebanhos suínos praticamente livres desses genes, então, deletérios. Aí aqui eu cito outras raças, né? Raças Penshire, aqui enfatizando uma raça da Embrapa, MS-115. MS-115 não é de percentual de carne magra na carcaça. Nós tínhamos aí a MS-50, 55 e 60. Então, essa é a última linhagem paterna, né, que foi lançada pela Embrapa. Ele é um animal que tem 62% Pietran, 18% 19 Duroc e Lard White. Então, esse animal ele tem 115, porque ele atinge 115 de média de peso vivo na idade de abate, lá de 5 a 6 meses, tá bem? Por isso, MS 115. E aqui, então, a gente tem esse animal. Vocês viram que a pelagem é diferente, ó. Por quê? Porque é um animal, uma raça pura sintética. A gente não tem um padrão racial definido, como a gente tinha lá nas raças puras de origem. Então, aqui, esses machos reprodutores, né? Eles são muito utilizados para inseminação artificial, monta natural. Tem 63% de carne magra, né, ou mais. Reduzida a espessura de toucinho, excelente concentração de carne no pernil, no lombo e na paleta, que é uma característica do Pietran, né, especificamente. Ótima velocidade de crescimento e uma boa conversão alimentar. Então, aqui o MS-115, a gente pode dizer que é um suíno light, tá? Se vocês quiserem saber onde essas raças são produzidas, a gente tem o registro genealógico. Depois eu posso colocar também, disponibilizar no material, no e-aula, tá? Nesse registro atualizado, em que a gente tem também todas essas informações. Mais recentemente, então, a gente tem a Embrapa MO25C, que seria esse animal, né? Que ele é obtido do cruzamento da Landrace, Lard White e Moura. Olha a raça nacional aqui, né? Qual é a composição racial? 50%, 25% e Lard White 25%. Por que Moura? Porque a gente está pensando aqui no animal que ele vai ser criado num ambiente para base ecológica. Qual seria ele? Produção orgânica, que é o que a gente tem regulamentado, então, no Brasil. Então, é uma linha com característica diferenciada, com qualidade de carne, prolificidade, habilidade materna, né? A habilidade materna, Landrace Lard White, qualidade de carcaça, Lard White, e a Moura entra com a rusticidade. Esse plus, então, de rusticidade. Então, a alta produtividade, ela pode ser utilizada tanto para a produção de carne especial, né, a carne orgânica,
como uma produção no sistema industrial, que é o que a gente tem, então, maior quantidade, né? O sistema convencional no Brasil, tá? Além dessas, a gente tem outras aqui, e depois eu vou mostrar para vocês as empresas, né, brasileiras, os nomes das principais empresas, em que é claro que quando registra a gente tem um segredo industrial, né? A gente não pode, então, não sabe especificamente de qual empresa que ela é, tá? Mas aqui a gente tem a composição, diferentes composições. Aqui, por exemplo, a gente tem uma Large White Landrace, que é diferente de fazer o cruzamento das duas raças, que eu tenho 50% de cada. Por quê? Porque esse animal ele sempre vai apresentar essa composição aqui, tá? A gente não tem o efeito de heterose que nós temos lá na produção dos animais híbridos, ou F1, que é o que a gente tem de melhor até hoje, então, para a obtenção de animais para o melhoramento genético. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente tem, então, outras raças, né? Olha as raças chinesas aqui, né? Novamente, para obtenção de uma raça materna, aqui raça paterna. E aí a gente tem então, se repetem as raças lá, as raças puras que nós já vimos até agora. Aqui outras. A linhagem DB, que é da Dunbred, que é uma empresa. Pai, raça mãe. E aí nós temos os registros das raças cruzadas. Então, os animais cruzados, raça cruzada, F1, híbridos, mesma coisa, é a mesma coisa. A maior parte do número de registros que nós temos são desses animais, tá? Porque a gente tem a questão do efeito de heterose, principalmente para reposição de fêmeas no rebanho. Então, no Brasil e no mundo, a gente tem uma alta reposição de fêmeas. Por quê? Porque como nós utilizamos a inseminação artificial, né, a gente otimiza, então, um macho que pode inseminar até 200, 250 matrizes, basicamente a reposição do rebanho, que pode atingir 50%, ela é feita, então, com fêmeas, matrizes, tá? Então, os machos, eles também são importantes, é claro, mas essa reposição, ela é muito maior no nosso rebanho em matrizes, tá? Principalmente, então, o Landrace Large White, que é o que a gente tem também as raças com maior número de registros, consequentemente, um maior número de animais F1 cruzados ou raça cruzada. Então, aqui só para mostrar para vocês alguns números, né, que nós temos, média de leitões nascidos por leitegada, a gente tem uma atualização, né, 2018, mas não teve muitas mudanças, e eu achei melhor deixar aqui porque está melhor apresentado. O que nós temos aqui? A média de leitões nascidos vivos por leitegada e por raça. As que têm melhor valores, né, que a gente pode ver aqui em comparação aos demais, são os animais cruzados, justamente porque a gente tem aquela questão de efeito de heterose entre Landrace e Large White. Mas como se misturam aqui, né, todos os animais cruzados, macho e fêmea, essa média ela pode ter reduzido. Mas a gente vê que a Landrace 12 ou mais, Large White 12, Duroc 10, né, então Moura 9,5, a Pietra 11. Então, quando a gente falava lá em raça pai, raça mãe, é justamente por esses valores aqui. A média geral, nos últimos anos, né, a gente teve um avanço aí, praticamente um leitão, nos últimos, a gente pode dizer aqui, 26 anos, né, de melhoramento genético. A gente, em comparação lá a frangos, né, que a gente comenta que a cada 4 anos a gente tem uma linhagem nova no mercado. Para suínos a gente vai dizer que são 8 a 10 anos para a gente ter, então, uma linha nova no mercado, seja ela sintética ou animal cruzado. Aqui a gente tem, então, um maior número de registros, conforme eu havia falado para vocês, né? Que temos aqui, então, a Landrace, em primeiro lugar, em segundo lugar, a Large White, terceiro lugar, os animais puros sintéticos, que são todos esses que nós vimos até agora. Depois a gente tem Pietran e Duroc, tá? E aí as demais espécies. E aqui vocês vejam, então, né, Landrace, Large White, Duroc, Hampshire, Berkshire, que são todas aquelas que nós vimos, né? Moura, Pietran, Meixa, todas elas raças puras de origem. E aqui raça nacional e raça chinesa, são as duas principais, né? A Moura e a Meixa, e os puros sintéticos, todos aqueles que nós vimos. Só que aqui, ó, 110, né, 1000 animais, ou seja, muitos animais, animais cruzados, que é o que a gente tem, então, o maior número de registros.
Aqui em relação às regiões, né, dos estados, né, que a gente tem maior número de registros aqui, né, então seria Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, então, com maior número de registros de animais. Por raça, então, a gente tem 62% de animais cruzados, F1 ou híbridos, conforme nós vimos antes, né? E raça Landrace e Lord White, que são as que têm destaque. Aqui só mostrando para vocês que nós tivemos lá a introdução desses animais, né? Desde 1958, então aqui vocês podem acompanhar várias raças que foram introduzidas no Brasil, né? Animais importados. E depois começaram então a surgir também puros sintéticos e animais cruzados, né? Então aqui, por último, a gente tem basicamente Landrace, Lord White, Duroc, Pietran, puros sintéticos e animais cruzados, tá bem? Principais empresas genéticas, a Grosseria, Genetic Pork, Top Pigs, Choice Genetics, Balduino, né? Com basicamente dominando aí a Grosseries. A Grosseries Pig é a empresa que tem o maior número então, de animais registrados, né, no Pig Book brasileiro. Animais importados, né, ou exportados pelo Brasil, na verdade, exportação brasileira, basicamente, então, 80% Argentina, né, e Bolívia, Paraguai e Equador. Então, o Brasil também exporta animais, né. Aqui a gente tem, então, o número de registros de animais puros de origem, puros sintéticos e cruzados, que acompanha lá o número de registros, né? Granjas PO. Então, basicamente, a gente tem o maior número de granjas F1, 52%, depois puros de origem, principalmente Landrace, Lord White, Duroc e Pietran, e os puros sintéticos, que são todos aqueles que nós vimos até agora. Tá? Então, a gente tem basicamente um grande número de, principalmente, granjas com animais produzindo F1, que são as granjas multiplicadoras, que nós chamamos. Depois nós vamos ver. Então aqui para finalizar e entrando, né, na questão mais basicamente princípios do melhoramento genético dos suínos, eu não vou entrar a fundo, né, no melhoramento genético e enfatizar alguns tipos de cruzamento. Mas aqui nós temos então que o melhoramento genético ele é a questão do fenótipo do animal, né, que é o genótipo mais o ambiente e a interação do genótipo e o ambiente. Então, a gente tem que levar em consideração que nós temos uma genética definida e bem avançada, né? Um melhoramento genético, aí animais com genética com alto poder genético, só que a gente não pode esquecer que a gente tem essa questão do ambiente, que ele vai influenciar nas condições ambientais do meio ambiente em relação ao animal, que depois a gente pode ter, né, essa resposta, né, futuramente, então, dos animais, assim como a nutrição também pode, através da nutrigenômica, por exemplo, ter alguma influência, né, no genótipo desses animais. Mas, de modo geral, a gente tem essa composição genética adquirida, então, por raças, pelos pais, né, raças, linhagens ou genótipo. Além disso, basicamente, então, o melhoramento ele consiste, então, de duas estratégias, né, seleção genética e programas de cruzamento. Então, a gente tem momentos muita seleção, depois cruzamentos dentro da mesma raça ou entre raças, né? Então, assim, basicamente a seleção ela vai ser entre as raças, depois cruzamento entre raças ou animais de mesma raça. Então, a gente sempre vai ter, então, essas estratégias dentro do melhoramento genético, tá? E aqui nós temos essa pirâmide genética, em que nós temos, então, também um fluxo de animais. Esse fluxo de animais, né, para a gente ter uma melhor utilização do potencial genético, tanto como raça pai como raça mãe, com o objetivo final de produzir o maior número de quilos produzidos fêmea-ano, né, que a gente mede pelo número de leitões desmamados fêmea-ano, já é um índice importante na suinocultura, é um dos principais. A gente tem as granjas núcleos, em que nós temos, então, raças puras de origem, ou raças puras sintéticas, tá? Todas essas que nós vimos até agora. Depois, no rebanho multiplicador, a gente tem a progênie das raças puras, então essas raças puras são levadas, né, para o rebanho multiplicador. E do rebanho multiplicador, nós temos, então, animais sendo levados para os rebanhos comerciais. Nos rebanhos comerciais, a gente vai fazer o cruzamento final, tá, desses animais para obtenção de machos e fêmeas que vão para abate, certo? Então, aqui, o fluxo de animais ele é feito de cima para baixo. Dificilmente a gente vai ter um animal
sendo utilizado aqui um macho e uma fêmea, que ele é destinado para abate, sendo utilizado para ser, por exemplo, repor aqui no rebanho comercial uma linha paterna ou materna. Tá? E como é que funciona esse fluxo dos animais? Ele pode ser da granja núcleo para o rebanho multiplicador e para o rebanho comercial, tá? Ou a gente pode ter tanto macho quanto fêmea, ou a gente pode ter da granja núcleo macho e fêmea para o rebanho multiplicador e depois rebanho comercial, ou nós podemos ter granja núcleo macho, rebanho comercial e fêmea, rebanho multiplicador, ou nós podemos ter tanto macho e fêmea do núcleo para o rebanho multiplicador, quanto macho e fêmea do rebanho multiplicador para o rebanho comercial. Mas é sempre importante a gente saber que esse fluxo de animais, ou a transmissão dos genes, né, ela é feita de cima para baixo, então, nessa pirâmide, tá bem? Então, aqui, quando a gente obtém os animais híbridos, a gente está falando em granjas multiplicadoras, animais F1. E quando a gente fala em animais puros, raças puras, a gente está falando em granja núcleo. O rebanho comercial, ele pode optar pelo que ele quiser, tá? Ele pode utilizar fêmea F1 e macho F1, ele pode utilizar fêmea F1 e um macho puro sintético ou puro de origem, tá? Então a escolha vai ser de acordo com a empresa ou a granja, né, que vai selecionar esses animais, tá bem? Para a gente obter, então, as granja núcleos, né, enfatizando machos e fêmeas de raças puras ou sintéticas, de origem ou sintética, sob intenso processo de seleção em programa de cruzamento. As multiplicadoras, então, a gente tem os progenes puras ou sintéticos das granjas núcleos, cruzamento entre raças puras, né, cruzamento simples. E as granjas comerciais, a gente vai ter animais híbridos que produzem animais para abate. Então, aqui a gente tem os cruzamentos simples e aqui a gente tem as granjas comerciais, o que nós chamamos de tricross, ou a gente pode ter até também cruzamento simples, tá bem? A seleção genética, né, enfatizando que todas elas são realizadas até hoje, né, características de seleção mais de fácil mensuração, como peso, número de tetos, número de letões nascidos, ganho de peso, né, de fácil mensuração. Depois a gente surgiu então as características internas, como qualidade de carcaça, que são medidas lá no abatedouro, né, no momento do abate, e antes mesmo do abate, com o uso de ultrassom, por exemplo. Tá? O ultrassom está sendo utilizado para medir características desejáveis na carcaça. E a gente tem então uma terceira seleção, que é utilizar todos esses dados, né, e colocar lá no computador. E dependendo da características que a gente vai selecionar, os computadores então facilitam muito, né, esse trabalho. Sendo essas características basicamente características fenotípicas, tá? Em nível genético, né, ou base genética, uma seleção baseada na genética molecular, mais recentemente, lá na década de 90, tanto, né, animais quanto vegetais, a gente tem a questão do uso de marcadores genéticos, que identificam genes responsáveis pela expressão de características econômicas, características desejáveis e características também indesejáveis, como o gene anotano lá que nós vimos e do rendimento industrial. Quais características seriam desejáveis? Por exemplo, resistência a doenças e a questão da prolificidade que nós vimos lá, da Meishan, de Axin, né, das raças chinesas. Então, são exemplos que podem ser bons e podem ser ruins, dependendo, então, do objetivo do meu melhoramento genético, tá? Enfatizando que o efeito de heterose, né, que é o vigor híbrido, podendo ser definido como a superioridade da progênie em relação no que diz respeito a determinada característica em comparação ao desempenho dos pais, né, a progênie em comparação aos pais. Quanto maior a diferença entre as raças, linhagens maiores, maior será o efeito da heterose. E é justamente esse efeito de heterose que nós conseguimos quando nós obtivemos lá os animais híbridos, animais F1, tá? Um cruzamento entre duas raças, que é o que a gente mais tem, então, lá no registro genealógico, como nós vimos. E a gente vai ter, então, também o efeito de complementaridade, que é justamente fazendo o cruzamento de dois animais F1. A gente tem a supermãe e o superpai, objetivando, então, no final, uma progênie numerosa com um rápido crescimento e qualidade de carcaça, que é o que nós buscamos hoje. Maior número de leitões desmamados, nascidos, consequentemente desmamados também, né? Dependendo do manejo e tudo mais, com rápido crescimento.
Como que a gente consegue isso? Seleciona uma linhagem materna e uma linhagem paterna. Aqui, quando fala em cruzamentos, nós temos um cruzamento simples, que ele é feito entre duas raças, né? Um exemplo, a gente vai utilizar a raça macho ou fêmea da raça Landrace ou Lard White e um macho ou fêmea da raça Lard White, né? E vice-versa. O que nós obtivamos aqui? Obtenção de fêmeas F1 para a reposição do meu rebanho, tá? Então, aqui acontece lá na granja multiplicadora. Esses animais, então, vão ser adquiridos pelos rebanhos comerciais e fazer o cruzamento final. O macho que é obtido desse cruzamento, um macho Landrace Lard White, não me interessa. Então, esses animais eles vão para abate. Então, aqui a gente está objetivando explorar a heterose também dos animais para abate. O cruzamento tricross, que é o mais recomendado e utilizado, né, nos rebanhos comerciais, acredito que atualmente é o mais utilizado. A gente tem então aqui a fêmea F1, obtida do cruzamento simples anterior, né, na grande multiplicadora, e um macho de uma terceira raça, que pode ser uma raça pura sintética, por exemplo, o MS-115. A gente vai continuar tendo o tricross, porque é uma raça, uma nova raça, uma raça definida, ou um macho Duroc, um macho Pietran, ou um Laconier, como nós vimos lá, né, o MS-115. Aqui o nosso objetivo final, o que é? É obter animais para abate. Então, lá no rebanho comercial é que eu vou fazer, então, esse tricross, tá? Explorar 100% da heterose individual e 100% então da heterose materna. Então, a gente vai ter, então, o auge aqui, digamos assim, da produção de leitões, que é o que nós desejamos, tá? Também nós temos o quad-cross, né? Que nós vimos também, em que aqui a gente vai ter, então, tanto fêmeas obtidas lá da granja núcleo macho e fêmea e granja multiplicadora macho e fêmea para o rebanho comercial, tá? Então aqui a gente tem também a obtenção de animais que vão para abate. Por exemplo, fêmea Lard White Landrace com animal Pietran Duroc, Pietran Hampshire. Animais F1, não esqueçam, tá? Animais cruzados, diferente de raças puras sintéticas, tá? Quando o macho ou a fêmea é uma raça pura, aí eu vou ter um tricross. Não esqueçam disso, tá bem? Além disso, nós temos então os cruzamentos para obtenção justamente das raças ou das linhagens sintéticas, né? Que são as raças que são obtidas a partir das já existentes. Então, tem vários programas de cruzamento, né? Assim como a gente tem para outras espécies, vários momentos de cruzamento entre essas raças aí, para a obtenção daquela composição racial final, que já é então bem definida, tá? Reduz custos, pois necessitam manter raças puras, não necessita manter, então, Lard White, Landrace para fazer o cruzamento e obtenção da F1, por exemplo, tá? E aqui, né, para finalizar, nós temos as principais empresas genéticas. Aqui, então, são dados do relatório, então, da Associação Brasileira, de 2018, em que nós temos, então, a Grosseries PIC, né, em graus de importância, a DB Genética, Top Pigs, Norse Vin, BRF, Choice Genetics, TopGen, Cooperativa Central, Aurora Alimentos, outras empresas aí, Embrapa, Peru, Biriba, Sulina, Yang, entre outras. E aqui então a gente tem o número de animais, então, que são e o percentual de registro, tá bem? E aqui então mostrando algumas fotos de animais, né, que vocês vão visualizar lá nos sites, tá? Aqui a genética DB, pelas fotos a gente vê então que esses aqui são animais, são machos, e pela pelagem a gente pode ter algum indicativo, né, que tem Duroc, Pietran, Hampshire, né, dependendo da situação, do percentual, né, Lard White, tá? Então as pelagens elas não são definidas, conforme a gente havia falado. Aqui então, animais, provavelmente pode ser F1, aqui o sintético Landrace Lard White, né? Pela pelagem branca, que as duas têm que permanece, DB25 e DB90. Essa DB90 eu trabalhei com ela no meu trabalho de mestrado, ela e algumas da linhagem da Grosseries PIC, da Grosseries, né? São altamente produtivas, tá? Lembrando que a gente tem feito a questão de heterose, quando a gente tem F1, animais híbridos, né?
e também que são o que a gente mais utiliza então na produção de suínos. Aqui então a grosseries, né, machos e fêmeas. Pela pelagem a gente pode dizer que a gente tem o Hampshire aqui, né, o animal, uma pelagem faixada. E assim, pessoal, consequentemente, então, a gente tem, para finalizar, né, com vocês essa questão, então, das raças e linhagens, e no final, falar um pouco sobre os cruzamentos, é justamente dar essa importância que a gente tem na escolha, né, do nosso material genético que a gente vai trabalhar na granja, tá? Então, é muito importante, né? E a nutrição, os demais, as práticas de manejo, a gente tenta acompanhar, então, esses animais que também são mais exigentes nutricionalmente. Então, hoje a gente tem pacotes, tá? Assim como a gente tem na produção de frangos, os manuais específicos das linhagens, para suínos a gente também tem exigências específicas também para determinadas linhagens, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.